apresento para vós um Jesus que deu a vida por vós na cruz. Jesus tomou as vossas dores, os vossos pecados, para que eu e você viemos ser santo de Deus. Como que você pode ser santo de Deus entregando a tua vida a Jesus? De fato, não é só entregar a vida a Jesus, mas também abandonar a serventuice, safadeza do pecado, abandonar o adultério, prostituição, ir de encontro os prazeres e as demandas deste Deus, deste século, Satanás. Se eu perguntar para vós, você crê em Deus? Eu creio. Mas tu crê em Deus ao ponto de abandonar o pecado, largar das drogas, do cigarro, desejo sexual do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher, prostituição? Isto é amar a Deus, ir de encontro à tua própria vontade. E a pergunta que eu faço de novo: você ainda crê em Deus? Crê, até o diabo crê, mas não pratica a palavra de Cristo. Jesus, ele fala, palavra de Jesus, não é a palavra do pregador de rua. Jesus, ele fala, porque vós corre, né, minha senhora? Tem que correr do pregador de rua, tem que correr da verdade, porque a verdade, ela fere o coração do homem e mostra a verdade do Evangelho de Cristo, que tem que submeter à vontade de Cristo, abandonar o pecado. Quando Jesus, ele fala com as suas palavras, porque vós diz, Senhor, Senhor, porque vós clama pelo Senhor, mas não faz o que eu mando. Palavra de Jesus. Clamar a Deus, todo mundo clama, mas ser amigo, amante, marido do pecado, todos querem mergulhar nas práticas daquilo que desagrada ao Senhor. Com as palavras de Cristo, digo o Evangelho da verdade. Jesus está voltando. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está tão próximo de vós que o Deus deste século, chamado Satanás, cegou o teu entendimento, endureceu os vossos corações para ser amante do pecado.
O que é pecado? O que é pecar? É errar o alvo. É você ter uma flecha, um arco, mirar num alvo e errar. Com Deus, com Cristo, não é diferente. É você saber quem é o alvo e você viver todos os dias nas práticas daquilo que desagrada o Senhor. Jesus está voltando, querendo você ou não. A volta de Cristo virá sobre as nuvens. Ele buscará a tua igreja que entregaram verdadeiramente ao Senhor. Se eu perguntar para vós, vós creres em Deus? Todos vão dizer, eu creio em Deus. O crer é suficiente para vós. Dizer que ama a Deus, crer em Deus, palavra de Jesus. Até o diabo, Satanás, ele crê. Mas veja se tem algo em comum com você e Satanás. Satanás, ele crê em Deus, é desobediente, viva nas práticas do pecado. Será que você crê em Deus? E também se iguala a Satanás, viver nas práticas dos nossos pecados. Olha a castanha promoção. Ir de encontro à vontade do Rei. Amar a Deus. Olha a promoção, olha a castanha. O que era amar a Deus? É entregar. Jesus é amor. Mas você ama a Deus ao ponto de entregar a Ele completamente, abandonando o pecado. Porque o Deus que é anunciado nos dias de hoje é um Deus de amor. É um Deus que não se importa o que você faz. Um Deus que é pregado nos dias de hoje é um Deus colorido. Um Deus que ama as práticas, desejo sexual do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. Procura defender a tua safadeza, dizendo, Deus é amor. Mas você esqueceu de ler que este mesmo Deus que eu estou falando é um Deus de justiça, um Deus que se ira pelas vossas práticas do pecado. O Evangelho de Cristo não é fazer você ser próspero, nem rico, mas o Evangelho de Cristo é mudança de vida. É mudar a vida do fofoqueiro. É tirar o homem da prostituição, do adultério, das brigas, do ódio. E mudar a vida dele, se ele quiser. Hoje o Evangelho é pregado, que se inclina ao teu umbigo. Jesus te ama. Este é o verdadeiro Evangelho de Cristo. É conhecer a Jesus, conhecer a Cristo. Não basta você dizer que ama a Deus.
Mas se você não tem uma mudança de vida, uma mudança de caráter, crê em Deus e não tem ainda uma mudança, isto não é amor a Deus. Não! Amar a Deus é abandonar o pecado. Quando Jesus fala, porque vós diz Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Clama a Deus. Diz que Deus é amor. Até mesmo reza, ora a Deus, mas não obedece a Deus. Não procura conhecer quem é Jesus, o que fez Jesus, qual é a intenção de Deus para a vida do ser humano. Mas vós conhece um Deus de amor, um Deus que passa a mão na safadeza do teu pecado, um Deus que se inclina o teu umbigo. Amar a Deus, o que é amar a Deus? É abandonar o pecado. Amar a Deus é buscar ao Senhor, é entregar a Cristo Jesus. A maior felicidade não está nas mãos do homem, não, mas em Cristo. Se vocês conhecessem quem é Jesus, vocês iam saber como é bom. A maior felicidade é conhecer a Cristo. Não podemos deixar ser levado pelo nosso engano. Satanás, ele veio para enganar o homem, a pessoa. Ela poderia dá risada, debocha, por causa de ter conhecido um Deus de amor, um Deus que aprova o vosso erro, defende o teu pecado com unhas e dentes, tentando provar na palavra que Deus é amor, que Deus ama da forma que você está, que você é. Não é dessa forma. O Evangelho de Cristo, ele pega o fofoqueiro, transforma ele, transforma a vida daquele que tem desejo do mesmo sexo e faz ele ver ao lado da verdade. Jesus, ele muda a vida. Quando você conhece a Cristo, quando você conhece a verdade de Cristo. Se eu perguntar para vós, vocês crerem em Deus? Todos vão dizer que crê em Deus. Crê, até o diabo crê, mas não obedece a Deus. Veja se tem algo em comum com você e Satanás. Satanás, ele crê, mas não obedece. Você obedece a Deus? Você ama a Deus ao ponto de largar das drogas, da maconha, ao ponto de largar do adultério, da prostituição, ir de encontro à tua própria vontade. Isto é o quê? O verdadeiro Evangelho de Cristo. Quando Jesus ele fala, arrependei-vos, credes no Evangelho de Cristo. O que é arrependimento? Arrepender é abandonar, é largar
dos seus atos, dos seus erros, e começar uma vida com Cristo Jesus, obedecendo a tua palavra, indo de encontro à tua própria vontade, porque no coração do homem há a natureza do pecado. E a natureza pessoal, do pecado, você que é pastor, bispo, pode ter vergonha de pregar na Paulista. O irmão aqui está pregando na Paulista. Ir de encontro à tua pregando o própria evangelho, vontade. de Sodoma e Gomorra. Esse é de ir contra a tua própria vontade. Você pastor, bispo, para agradar o Senhor. Só quer pregar. Agradar a Deus. Vem pregar na Paulista aqui, ó. É servir a Eu Ele. sou Torre Gomorra, isso aqui é servo de Deus. Meu filho. É abandonar o teu pecado. É assim que você achou que Jesus está voltando. esse é corajoso. Se você morrer hoje, você tem certeza da tua salvação? O que é salvação? É salvar o homem do pecado atual. O que é salvação? É salvar o homem das mãos de um Deus irado. O que é salvação? É salvar a tua vida, você da condenação eterna. Foi isso que Jesus, Ele trouxe para a humanidade. Mas Jesus, Ele fala que o Deus deste século cegou o entendimento do homem, endureceu o vosso coração, para que não ouve, para que não aceita a palavra da verdade. Com as minhas palavras, digo para vós, e a revelação do Espírito de Deus. Seria muito incrível, Jesus está próximo. O entendimento do homem é achar que a sua própria escolha é o certo, achando que não terá a tua punição. Tudo Deus é amor. Você é levado simplesmente de um Deus é amor. Mas se você conhecesse um Deus de ira, você abandonaria o pecado para agradar a Deus. Dentro de você tem uma alma. Um dia você vai morrer, porque a morte nos pega de surpresa, porque nós somos impotentes contra a morte. E a pergunta que eu faço para vós é essa: você tem certeza da tua salvação em Cristo Jesus? Como está a tua vida em Jesus? Está levando a tua vida de acordo com a palavra de Cristo? Abandonar o pecado, a cachaça, as drogas, os vícios, por amor a Deus, amor a Jesus. É fácil dizer que Deus é amor. Até o diabo sabe que Deus é amor. Mas se nós soubermos e ter o conhecimento da Escritura Sagrada, que mostra, que revela um Cristo que exige de nós obediência, vocês amargariam, abandonariam o pecado. Não coloca como desculpa dizer: eu sou pecador, eu mereço viver nas práticas do pecado. Não! Você não é escravo do pecado. Você pode largar, abandonar a ser vergonhice do pecado.
Porque Cristo te deu poder para isso, para agradar um Deus santo, um Deus justo. Por que Deus, Ele requer de nós obediência? Porque Deus exige de nós examinai-vos as Escrituras Sagradas, para você não ser enganado, para você ver, descobrir o que Deus Ele quer para vós. Antes de Jesus vir à terra, nós estávamos na direção, caminhando para a condenação. Antes de Jesus, foi por isso que Deus nos amou, que Ele deu o seu Filho para nos justificar. O que é justificação? É fazer o homem ser justo, é livrar o homem do pecado. Qual o pecado? Porque se você soubesse o que é o pecado, Deus mudaria a tua vida. Por isso que a sua vida está desta forma. Está desta forma. Porque é ignorante, é estúpido diante de Deus, zombador, gosta de zombar. Por isso que a vida é desta forma. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a vida de Cristo está próxima.